Esse ano eu completo 10 anos de formado em bacharel em educação física. Pois é, eu estou ficando levemente velho, nem tanto. Ao longo desses 10 anos eu atendi diversas pessoas, professores, empresários, donas de casa, muita gente mesmo. Eu já atuei em diversas academias, tenho meus alunos de personal, alunos de consultoria online e dentro desse tempo todo eu aprendi diversas coisas. Muitas coisas que eu aprendi na universidade eu continuo usando porque são princípios. Algumas dessas coisas já mudaram, como a ciência sempre tende a mudar. E eu, pensando nisso, né, avaliando aí a minha carreira, tal, como que eu tenho trabalhado, eu listei algumas coisas que são princípios para mim e que eu utilizo até hoje e talvez continuarei usando, talvez elas vão mudar, não sei. Mas é como eu tenho levado a minha carreira, são esses pontos que têm norteado a minha linha de raciocínio para pensar no treino. Vem comigo que eu vou te explicar. Antes de mais nada, né, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Samuel, personal trainer. Eu estou aqui para te explicar o fitness de um jeito simples e que faça sentido na sua vida. Uma pessoa comum, assim como eu, que tenho um trabalho, tenho uma família, tenho outras responsabilidades. Eu não sou um atleta e eu trabalho exatamente, como eu falei anteriormente, com pessoas que não são atletas, com pessoas comuns, empresários, professores, aposentados, até atletas amadores, mas pessoas normais. Sabendo disso, vamos lá para a minha lista dos princípios que eu utilizo para a minha carreira. Primeiro princípio que eu utilizo é que menos é mais. Eu até coloquei uma frase de efeito aqui. Quanto mais eu estudo, mais eu simplifico. Isso quer dizer o quê? Quando eu saí da universidade, eu saí com diversos conteúdos na cabeça. As matérias, né, as disciplinas que eu cursei, cursos por fora que eu fiz, livros que eu li, artigos científicos que eu estava acompanhando, muita coisa. E isso acabava influenciando em como eu prescrevia o meu treino, porque eu queria usar tudo. Eu queria colocar no treino todo o meu conhecimento de uma vez só. Com o tempo eu fui entendendo que eu precisava de ferramentas básicas e para determinados contextos eu usaria uma coisa que eu aprendi em um curso, uma coisa que eu aprendi em um outro artigo, uma matéria que eu me lembrei da faculdade. Eu, caramba, era isso aqui que o professor falava, vou usar nesse caso. Fiz isso por algumas vezes com alunos específicos, mas quanto mais eu trabalho, quanto mais tempo de prática eu entendo que menos coisas vão ser melhor, vão dar menos resultado, vão criar menos ruído. Então hoje os meus treinos eles têm menos métodos intensificadores. Eles vão aparecer em momentos específicos, em exercícios específicos, para que aquele contexto seja contemplado. Hoje eu penso muito mais em coisas básicas, como um bom padrão de execução de movimento. Não adianta eu querer fazer um agachamento com várias técnicas se o meu aluno não tem um bom agachamento, uma boa postura, um controle do movimento legal. Eu não consigo colocar métodos intensificadores antes de fazer esse polimento técnico. Uma segunda coisa é progressão de carga. Um dos princípios do treinamento desportivo é sobrecarga progressiva. Então, eu preciso ter a capacidade de, a cada nova sessão de treino, a cada semana, aumentar um pouco a carga, aumentar um pouco o número de repetições, uma série a mais. Eu tenho que deixar aquilo um pouco mais difícil. E assim o meu corpo vai se adaptando. Parece muito simples, mas é um princípio que sempre funciona, sempre funcionou, sempre vai funcionar. Você progredir gradativamente a carga, a sobrecarga do seu treino. E também a constância, a consistência. Cara, eu falo sobre isso há bastante tempo no Instagram, com os meus alunos. Às vezes, o melhor treino é aquele treino que você consegue manter. Você sempre aparece, você vai ter resultado. Você vai lá e faz um treino muito intenso e depois você some por uma semana, vai ser difícil para você. Isso é um pilar. Menos é mais. Menos sempre vai te ajudar a tirar as coisas que você vê como ruído e observar aquilo que realmente importa. Valeu? Segunda coisa que eu listei aqui, isso é um princípio e eu nomeei como o triângulo da saúde. Você também já ouviu falar sobre isso. Você vai ver que ao longo do canal e dos vídeos que eu vou fazer aqui, eu vou falar sobre coisas básicas, mas que funcionam. O triângulo da saúde nada mais é do que treino, sono e alimentação. Você pode procurar o melhor suplemento do mercado. Se você não treina bem, não come bem e não dorme bem, esse suplemento provavelmente vai ser dinheiro jogado fora.
Não adianta você fazer um treino muito bom, mas você vive de fast food. Também não adianta você fazer uma boa dieta se você tem um sono todo desregulado, poucas horas, pouca qualidade de sono. Também não compensa você só fazer uma boa dieta e não ter treino. Você até vai ter emagrecimento, mas o condicionamento físico, a capacidade física, não vem só de uma dieta. Então, esse triângulo precisa estar bem equilibrado. Você tem que encaixar tudo isso para que você veja resultados. E se alguém está dizendo algo diferente disso, olha, repense quem você tem assistido, quem você tem acompanhado. Porque para nós, pessoas comuns, isso aqui é o que vai funcionar. Para o atleta, também. O atleta ele só vai fazer numa proporção maior. O atleta treina mais pesado, ele treina mais, ele come talvez mais quantidade, ele dorme mais do que nós. Mas os pilares continuam sendo os pilares. Você precisa se ater mais aos pilares, mais à base, do que aos mínimos detalhes. Combinado? Terceiro ponto, isso aqui eu utilizo mais ou menos desde o fim da minha graduação, o início da minha carreira como personal, que é um pensamento voltado muito mais para movimento, para padrões de movimento, do que para músculos isolados. Eu sei que a gente vive aí um crescimento significativo para a grande mídia do fisiculturismo. A gente tem visto, né, os grandes canais de comunicação publicando coisas sobre os atletas, acompanhando as grandes competições, coisa que para a gente da educação física não é novo. Eu lembro de colegas na universidade que já estavam se preparando para competir, que estudavam muito, que acompanhavam os grandes atletas, e eu admiro pra caramba o fisiculturismo. Mas para a maioria das pessoas que frequentam as academias, pensar em movimentos, pensar em padrões de movimentos pode ser mais interessante. Você precisa considerar, por exemplo, que você tem capacidade de empurrar, de puxar, de levantar uma carga do chão, de carregar uma carga com as suas mãos. Isso é o básico de condicionamento físico, pensando em movimento. Você vai depois transferir isso, por exemplo, se você pensa em empurrar, você tem um supino, uma flexão de braço. Se você pensa em levantar um peso do chão, você tem um levantamento terra. Então, quando vou pensar nos treinos, eu penso nos movimentos que eu preciso contemplar, nas capacidades ali do dia a dia, e vou selecionando os exercícios que vão entrar dentro desse contexto. Isso quer dizer que você não pode treinar o seu bíceps, não pode treinar o seu glúteo de maneira isolada? Claro que não, você pode fazer isso, você deve. O benefício estético do exercício também é considerável, mas a base do treinamento tem que estar muito mais ligada a movimento, que é o que nós aprendemos na universidade, do que a isolar musculaturas. A parte de isolar a musculatura, ela está voltada para o fisiculturismo, que nem é o meu público. Quarta coisa que eu listei aqui: condicionamento acima do shape, o físico que você tem. Eu já vi casos de pessoas com um físico bonito, mas que quando precisavam correr por 5 minutos não tinham condição. Por quê? Porque não estavam treinadas para isso. Assim como também já vi grandes corredores com extrema dificuldade de sustentar o peso corporal. Não é uma coisa que está equilibrada. Um outro ponto muito importante quando a gente fala sobre flexibilidade. Cara, quantas pessoas têm o seu treino limitado, têm o seu dia a dia limitado porque não tem boa flexibilidade? Quer ver uma coisa? Você que tem uma dificuldade de tocar a ponta dos seus pés sem flexionar os joelhos, é um forte candidato a sentir dores lombares. O encurtamento da cadeia posterior pode estar associado a essa dorzinha na lombar que você sente aí no final do dia. Então, quando eu penso em condicionamento físico, pelo menos essas 3 coisas precisam estar associadas. Você precisa ter um bom nível de força, uma boa capacidade cardiorrespiratória e um bom grau de flexibilidade. Não só enquanto você tem 20, 30 anos, mas pensa quando você tiver 60, 70 anos, o quanto essas coisas vão fazer diferença na sua vida. O shape, o físico, a estética, ela só acompanha as pessoas que fazem as coisas certas. Se você treina com consistência essas 3 capacidades físicas, você vai ter uma estética legal. Pode confiar em mim. Claro, também combinando com o tópico anterior lá, alimentação e sono. Valeu? A última coisa que eu coloquei, isso aqui faz muita diferença em como eu atuo e como eu tento motivar os meus alunos. O melhor programa de treino é aquele que você consegue sustentar. Por exemplo, eu atendo empresários e às vezes essa galera chega para treinar vindo de uma noite mal dormida, de um problema que teve que resolver, teve uma reunião até mais tarde. E nesse dia, não é o dia de fazer um treino que seja um massacre. É um dia de fazer um treino ali para contenção de danos,
para poder reduzir o nível de estresse, para poder ajudar essa pessoa a dar aquela desamassada no corpo e depois ir para o dia do trabalho. Coisas que eu tento falar com eles. É melhor você vir e a gente fazer um treino mais leve do que você não vir treinar. Porque a consistência, a repetição, mesmo que você não faça sempre um treino intenso, ela é o que vai te garantir os resultados. Então, às vezes, você vai fazer um treino intenso, um treino moderado, um treino leve, outro treino intenso. Essa frequência, essa consistência vai dar muito resultado. Um outro aspecto dentro disso aqui é pensar em qual tipo de treino você gosta de fazer ou você consegue fazer. Outro dia eu estava comentando sobre isso no Instagram de um aluno que me mandou mensagem, um aluno da consultoria online. Cara, eu tô fazendo cardio na aula de spinning, não tô fazendo na esteira. Por quê? Porque a aula de spinning eu consigo me motivar mais, o professor acaba me ajudando ali a me distrair um pouco. E com a aula de spinning eu tenho feito cardio numa frequência legal na semana. Eu falei, cara, muito bom. O spinning, então, é a modalidade que cabe para você. Não adianta eu querer colocar o cara para correr se ele odeia correr, se ele não tem paciência, se às vezes ele tá muito acima do peso e vai sentir dor por causa disso. A modalidade tem que se encaixar em algo que é consistente. Outro exemplo interessante, tem um aluno meu que ele, na infância, na adolescência, ele não tinha certas habilidades esportivas para os esportes tradicionais, vôlei, futebol, basquete, mas ele encontrou no clube que ele treinava a oportunidade de fazer remo. Eu não conhecia ninguém que tinha feito aula de remo. Esse cara fez parte da equipe de Brasília de remo e tal, e isso mudou a relação dele com a atividade física. Aquele tempo na adolescência que ele remava, ele aprendeu a gostar, a entender a importância da atividade física, e até hoje, com mais de 50 anos, esse cara continua cuidando da sua saúde, continua fazendo atividade física, pensando em ter mais longevidade, em ter mais força, e claro, também ter um corpo legal. Então, você precisa encontrar aquilo que você consegue ser consistente, aquilo que você consegue fazer de maneira sustentável, no longo prazo. Chegou um ponto que você encheu o saco? Troca. Ah, cara, eu gostava de musculação pra caramba. Agora eu tô na vibe de fazer crossfit. Vai lá. Crossfit também vai te entregar força, capacidade cardiovascular, mobilidade e flexibilidade. Pô, cansei do crossfit, quero voltar pra musculação. Volta pra musculação. Quero fazer calistenia. Manda ver. É importante que você encontre aquilo que você consegue sustentar por um tempo considerável. Senão você nunca vê uma evolução significativa. Bom, esses foram os pontos que eu listei aqui e quero saber de você. Qual deles faz mais sentido? Qual deles chamou mais atenção? Ou você acha que tem algum outro princípio aí que, cara, isso aqui faz muito sentido na minha rotina do fitness, no meu dia a dia de frequentar a academia, de frequentar o box de CrossFit? Deixe o seu comentário aqui. Aproveita também aquela coisa, né, de canais do YouTube. Curte, manda para uma pessoa que você sabe que vai curtir. A minha ideia com esse canal é ter uma conversa com pessoas comuns, como eu falei, pessoas que parecem com os meus alunos. Empresários, professores, donas de casa, aposentados, estudantes, gente normal, não que atletas não sejam, ou talvez não sejam, mas gente comum que quer aprender um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre a minha forma de pensar o fitness. Valeu? Eu espero você num próximo vídeo. Até lá!